Queridos irmãos, queridas irmãs, internautas que nos acompanham pelo sejaespírita.org.br ou pela Seja TV, que Jesus nos envolva em sua paz. Quando lemos o romance Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, nós nos surpreendemos com diversas coisas. Além da beleza, da elegância do texto, da linguagem, dos recursos literários do seu autor, nós nos surpreendemos com a construção de certos personagens que são reais, a riqueza e, às vezes, elementos aparentemente contraditórios que são resolvidos rapidamente na sequência da própria leitura. Há um capítulo em que Saulo, o perseguidor Saulo, o inflamado Saulo, aquele que vive apaixonadamente o seu judaísmo, vai a Jerusalém, no ano 35, visitar o seu amigo Sadoc. E lá, Emmanuel apresenta um detalhamento muito rico dessa visita. Ele não somente data, que é no início do ano 35, mas começa a apresentar, como se fosse uma espécie de Dostoiévski do mundo espiritual, detalhes fisionômicos de Saulo e detalhes psicológicos. Quando Saulo chega a abraçar o seu amigo Sadoc, antes Emmanuel tem um cuidado de mostrar que Saulo, não obstante ser um rabino, um doutor da lei, uma inteligência fulgurante que impressiona o mais alto tribunal dos judeus, que é o Sinédrio, Saulo ali aporta a casa do seu amigo, vindo numa biga romana e trajando as cores do patriciato romano. E mais do que isso, usando a língua grega, não obstante ser um judeu e de excelente conhecimento do hebraico. Então, quando Saulo e Sadoc se abraçam, naturalmente Sadoc, desejando provocar o seu amigo e estranhando essa conduta de Saulo, coloca muito interessante, um carro à romana, um discurso e sempre falando grego, e Saulo imediatamente interrompe o amigo antes que ele avance com mais outras insinuações e a lei no coração. O apóstolo, aquele que seria o apóstolo no futuro, imediatamente corrige o companheiro para que ele não avance. A lei no coração, que era o grande orgulho de Saulo e de todos os judeus de sua época, como ainda hoje, de dominar, de memorizar, de ter a intimidade máxima, de internalização da própria lei de Deus, manifesta na Torá, manifesta nos diversos ensinamentos anotados, trazidos por Moisés e retomados pelos rabinos. Sempre a lei no coração, porque o coração naquele momento representava a sede da inteligência e da memória. Por isso, até hoje, nós utilizamos o verbo decorar. Decorar é aprender com o coração. De tanto se repetir, fica decorado, fica gravado no coração. Então, Saulo fez questão de colocar esse amor, essa paixão que ele tinha pela lei. Mas nós começamos a construir, na sequência dos milênios, uma dissociação, uma separação entre a lei de Deus e a experiência humana da felicidade. Nós achamos que são duas coisas que uma não tem nada a ver com a outra. Que, muito pelo contrário, quem deseja ser feliz deve até se esquecer, ficar despreocupado da lei de Deus, que parece ser matéria específica das práticas religiosas. No entanto, isso é confirmado porque o problema da felicidade e o problema do amor são aqueles que perpassam toda a história do pensamento humano. Desde as mais recuadas civilizações, sempre se debateu o que é o amor e o que é a felicidade, as condições da felicidade, as possibilidades de felicidade. Os gregos, por exemplo, tinham muitos mitologemas sobre a felicidade. Mas, como era uma ambição dos mortais, a felicidade total, aquilo que estava previsto apenas para os deuses, circulou por muito tempo na Grécia Antiga o
mitologema de Trofônio e Agamedes. Trofônio e Agamedes se notabilizaram pela sua condição de arquitetos. Eram muito caprichosos nas suas construções, nos seus projetos, e conseguiram elaborar projetos que chegaram a impressionar os próprios deuses. E narra o mito que Apolo, sabendo que Trofônio e Agamedes construíam as mais suntuosas edificações, até belos templos, teve a vontade de que esses dois arquitetos, esses dois mortais, construíssem na terra o mais belo templo para ele. Então Apolo desce ao mundo dos homens, encontra Trofônio e Agamedes e diz: desejo que vocês construam em minha homenagem, para mim, um belo templo. E eu, como um Deus, pagarei a altura. Então, diante daquela promessa, os dois arquitetos ficaram inquietos e, naturalmente, se empenharam ao máximo para projetar, para construir um belo templo para Apolo. E assim o fizeram. O templo, pela sua imponência, pela sua beleza, impressionava a todos. E Apolo visita a terra e fica encantado com as colunas, com os traços, com certos detalhes de acabamento, que parecia uma coisa verdadeiramente olímpica, fora dos mortais. E ele disse para si mesmo: de fato, Trofônio e Agamedes capricharam muito nessa construção, e eles merecem um pagamento divino. E então, diante da população da cidade, o deus Apolo ali se apresenta e entrega uma sacola plena de moedas de ouro para os dois mortais. E disse assim: aqui vocês têm o suficiente para usufruir todas as possibilidades de felicidade na terra. É muito ouro, e assim o façam. Hei de inspirá-los, de modo que por 7 dias vocês vão gastar até a última moeda deste saco. E no 8º dia eu prometo que lhes darei um prêmio ainda melhor do que essa felicidade que vocês vão experimentar na sequência dos 7 dias. Então, Agamedes, Trofônio ficaram muito felizes, porque finalmente eles seriam aqueles que poderiam, numa aventura de 7 dias, conhecer as possibilidades de que a terra poderia dar de felicidade. Pegaram ouro e estabeleceram um cronograma. Começaram a pensar quais são as felicidades que a condição humana permite. E estabeleceram então os prazeres possíveis. Começaram pelos prazeres do estômago, pelos prazeres das comidas. Pensaram nos acepipes, nos doces, nos salgados, nas carnes, enfim, aquilo que a culinária grega tinha de melhor. E reservaram uma porção de moedas para que pudessem comprar as melhores comidas possíveis. E assim o fizeram. O primeiro dia foi dedicado às comidas que pareciam estar na fronteira da ambrosia e do néctar, daquilo que estava prometido aos deuses. De modo que os dias foram se sucedendo e reservaram para o 7º dia os prazeres da sensualidade. E procuraram pagar as mais belas gregas que existiam à época, de modo que, ao final do 7º dia, eles se sentiam plenamente satisfeitos de tudo que era considerado felicidade humana. Mas ficou a expectativa, e toda a população imaginava: amanhã é o 8º dia. Será que Apolo virá e trará o prêmio, aquele que vai coroar a felicidade total dos arquitetos Trofônio e Agamedes? E a cidade dormiu ansiosa. No dia seguinte, todos acorreram ao templo de Apolo. Ali aguardaram. O Deus não apareceu. Nem tampouco Trofônio e Agamedes, e estranharam o que aconteceu com eles. Será que ainda existiria algo além da felicidade humana dos 7 dias? Até que alguém teve uma ideia. Por que não procuremos o palácio em que mora Trofônio e Agamedes? Eram familiares, inclusive.
Quem sabe teremos a resposta deles. Será que eles não se excederam nos prazeres sensuais do 7º dia e sequer acordaram? Ou ainda estão um tanto tontos? E foram à casa e foram ao palácio dos arquitetos. E lá chegando, perceberam que os seus corpos estavam hirtos, estavam gelados, demonstrando que eles tinham morrido às primeiras horas daquele dia. E então entenderam, Apolo então resolveu arrebatá-los para o céu, ou para o Olimpo, e ali lhes oferecer o que há de melhor, o grande prêmio para os mortais, que é exatamente a imortalidade e as delícias previstas no mundo paradisíaco do Olimpo. Esse é um mito grego que reduz o problema da felicidade à oferta dos deuses. E por muitos milênios nós continuamos a acreditar nesses mitos, ou no mito da deusa Fortuna, que de forma arbitrária, de forma injusta, entregava para alguém a riqueza, a saúde, a plenitude, enquanto para outros a doença, o sofrimento, a miséria. Ou ainda a deusa Nêmesis, a deusa da vingança, porque as pessoas felizes, os mortais felizes, tinham um medo profundo. E se os deuses descobrissem que estavam gozando de felicidade? Afinal, os deuses gregos são antropomórficos, são invejosos, portanto, eles são despeitados. E quando admitem que alguém está feliz, imediatamente vai contra esta pessoa para empurrá-la à infelicidade. E assim a deusa Nêmesis, via de regra, ela impunha um sofrimento imprevisto. Então os mortais, ou nós, nas outras existências, talvez, de algum modo respiramos essas lendas, essas crenças, achando que a felicidade depende da sorte, que é o nome moderno para a deusa Fortuna, que é uma coisa arbitrária, que é uma coisa que não depende da nossa ação, da nossa conduta, do nosso pensamento, absolutamente. Depende do capricho dos deuses. Se os deuses estão favoráveis, se os deuses estão sentidos, tocados por nós, nos beneficiam. Mas, se não fizermos algum sacrifício, o Deus pode se irritar e pode, enfim, nos impor alguma infelicidade. No entanto, nós, a partir da vinda de Jesus, fomos surpreendidos com um pensamento absolutamente revolucionário. Porque quando nós visitamos o Sermão do Monte, ali encontramos 8 promessas de felicidade, as chamadas bem-aventuranças, que em grego, makarioi, que são felicidades, ou seja, os bem-aventurados, aqueles que irão habitar a ilha das bem-aventuranças. Esse era o entendimento. E Jesus vai colocar possibilidades de felicidade absolutamente distintas de tudo aquilo que nós acreditávamos até então. Jesus vai colocar, na verdade, a felicidade naquilo que admitíamos como infelicidade. Ele vai dizer, por exemplo, bem-aventurados os que choram, ou os enlutados, os que pranteiam. Ora, a antiguidade dizia que são bem-aventurados, são felizes os que gargalhavam, os que sorriam. Jamais o ato de sofrer está associado à dor e não ao prazer. Por isso, o pensamento de Jesus é absolutamente revolucionário. E Allan Kardec, desejando mostrar a atualidade dessa ideia, vai nos trazer diversas bem-aventuranças e explicá-las para nós à luz da doutrina espírita, sobretudo na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não se toca, por exemplo, ao ler, ao folhear as páginas do capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, que é uma tradução adaptada dos bem-aventurados enlutados. E ali Allan Kardec coloca o bem e o mal sofrer, a felicidade não é deste mundo. Enfim, o tema da felicidade perpassa aquelas páginas. E entendemos toda a inteligência de Jesus em colocar de forma revolucionária as bem-aventuranças. É tão profundo isso que até hoje as pessoas têm essa crença, o medo de experimentarem alguma felicidade. Até ficam envergonhadas de serem felizes, porque a noção de culpa, a consciência de culpa, porque experimentamos em diversas reencarnações uma felicidade que foi construída à base da culpa. Nós prejudicamos, nós perturbamos a felicidade alheia
como um preço que pagamos para gozar a própria felicidade. Então, a felicidade movediça, porque na sequência percebemos que aquela felicidade que não tinha raízes divinas, ela apresentava a outra face e nos empurrava a uma grande dor, um grande sofrimento. Então começamos a construir numa memória profunda do perispírito a ideia de que a felicidade ela é perigosa, ela deve ser até ocultada, porque uma vez descoberta, enfim, cairemos na infelicidade. Portanto, a felicidade parecia inautêntica, uma felicidade que não foi adquirida de forma correta. Daí, um certo sentimento de vergonha por se sentir feliz. Isso se justifica a sensibilidade do poeta Gonzaguinha na sua música O que é, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Normalmente ainda há essa perspectiva da pessoa se envergonhar e temer a felicidade. E os Espíritos colocam para todos nós um entendimento melhor do problema da felicidade quando apresentam a lei divina como lastro de toda a felicidade. Existe uma lei da felicidade, é a lei de Deus. De modo que aquela mentalidade que construímos de que a lei de Deus, que as coisas divinas nada tem a ver com a felicidade, e isso precisa ser superado. Primeira questão que nós entendemos é o problema do bem e do mal, que está posto na questão 630 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus é tudo de acordo com o bem, o mal, exatamente o afastamento, a afronta à lei divina. Conta-se que um índio já ancião, norte-americano, desses que soube aproveitar a existência, a sua condição e acumular sabedoria, certa vez foi indagado por um antropólogo que visitava a sua aldeia e estava interessado na sabedoria daquele povo. E disse: o Senhor, como o Senhor explica esse problema da felicidade na sua cultura indígena? Como o Senhor trata daquilo que nos devora em Nova York e nas grandes capitais americanas? Os conflitos humanos. Nós somos muito divididos, nós não sabemos fazer uma opção, ou quando vamos optar, nos angustiamos profundamente, porque não sabemos o que é o bem e o que é o mal de forma correta. Nós usamos a razão para nos enganar. Então, como na sua cultura indígena se resolve o grande problema do conflito humano, dos conflitos internos? E o índio velho, percebendo a oportunidade de ensinar alguma coisa da sua sabedoria ou da sabedoria do seu povo, disse: para mim é muito simples, como o é para os indígenas, que têm a natureza como referência para construir seus modelos de sabedoria. Sinto que dentro de mim sempre habitou 2 cachorros. 2 cachorros? Sim, 2 cachorros. Um é cruel, é selvagem, é voraz, é mau. E o outro? O outro é dócil, é amável, é bondoso, é obediente, é civilizado, é domesticado. E o que acontece? Acontece que diariamente eles duelam pelo espaço do meu coração. Cada um deles deseja dominar o meu coração. E aí o antropólogo ficou curioso. Mas como assim 2 cachorros disputando o seu coração? Exatamente isso. Todo dia eles despertam, todo dia eles desejam um ganhar do outro. O meu coração. E o que o Senhor faz então para ser feliz, sabendo que traz 2 cachorros conflitantes dentro do peito? Isso é muito simples. Eu procuro alimentar mais e com mais frequência aquele que é dócil, aquele que é amorável, para que ele, com o tempo, até domine o outro que é selvagem. Há de vencer esse conflito aquele que o alimente com mais frequência. E o antropólogo calou, porque percebeu ali, verdadeiramente, nesse breve apólogo, nessa apresentação metafórica, uma grande sabedoria.
Todos nós, de fato, nos nossos conflitos, ainda orbitamos entre os velhos arquétipos do bem e do mal. E o bem vence ou o mal vence, ainda que momentaneamente, conforme a atenção, conforme o investimento que cada um faça. Qual cachorro nós alimentamos mais? Se passamos o dia, naturalmente, entregando material mental ao cachorro perverso, naturalmente, o nosso sono não vai ser pacífico e não teremos uma noite feliz. Mas, se a nossa vigilância fica atenta e não permite que esse cachorro seja alimentado, muito pelo contrário, o outro, o cachorro dócil, o cachorro equilibrado, ganhe a alimentação dos nossos pensamentos e das nossas emoções, naturalmente, ele estará a nos proteger o coração, não somente à noite, mas os dias seguintes. Esse era o segredo do índio. E então aí nós entendemos que, de fato, a lei divina é, por excelência, a grande fonte para que todos nós possamos encontrar os elementos para discernir o que é o bem e o que é o mal. E, sobretudo, uma vez sabendo disso, como agir conforme o bem. Revisitando o Livro dos Espíritos, nós encontramos, já na questão 614, que Allan Kardec, desejando apresentar aquilo que nós conhecemos como lei de Deus, ou as leis de Deus, e o faz, colocando didaticamente isso em 10 leis, ele, como professor que era, como um sábio, prefere fazer um preâmbulo, uma apresentação, uma moldura, uma preparação, um prolegômeno, digamos assim, uma introdução ao grande problema, a apresentação das 10 leis. E coloca, na verdade, essas 10 leis numa grande moldura, num capítulo que as antecede e num capítulo que as sucede. No capítulo que as antecede, a lei divina ou natural, ele vai explicar o problema do bem e do mal, o problema do conhecimento da lei, etc. E depois de apresentar as 10 leis, Allan Kardec coloca ali perfeição moral, uma grande síntese para a vivência dessas mesmas leis. Então, no capítulo de introdução do livro 3º, Lei Divina ou Natural, o codificador pergunta aquela questão que estava na pauta da filosofia ainda do século XIX. O que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhes e ele vai dizer, indica-lhes o que se deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Então aqui os espíritos resolvem 2 problemas que estão associados: a base, a fonte, o substrato da felicidade, dizendo que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. E aí tem a resposta à questão da infelicidade. A infelicidade como um afastamento de cada um de nós, de forma espontânea, dessa mesma lei. Essa lei vai dizer exatamente o que se deve ou o que não se deve fazer. O grande problema da ética, da conduta, do agir bem. E aí nós percebemos, ora, quando somos felizes, exatamente a felicidade como um resultado do nosso empenho, do nosso esforço para agir conforme a lei de Deus. Por isso, o Espírito Joana de Ângeles, na obra Convites da Vida, no capítulo sobre a felicidade, ela vai nos dizer: felicidade é construção demorada. Quebrando aquelas velhas crenças que achávamos que a felicidade era um presente dos deuses. Se alguém é feliz é porque o Deus se engraçou da pessoa e deu para ela gratuitamente algo que ela nunca se empenhou por merecer. Não, a felicidade é exatamente resultado dessa vivência da lei de Deus. E a infelicidade
exatamente resulta de todas as ações nossas que implicam uma desobediência manifesta, consciente ou não, dessas mesmas leis. Por isso a importância de conhecer essa lei, e daí o peso da questão 621 nesse mesmo capítulo. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Todos nós temos esse registro da lei de Deus na consciência, é um registro profundo. E alguém pode dizer, ora, se a lei de Deus já está na nossa consciência, então não vou lê-la, não vou estudá-la, não vou dar atenção mínima que seja para ela. Já está dentro de mim. Muita coisa já está dentro de nós, mas isso exige um despertamento. É a velha tese socrático-platônica da anamnesis, da rememoração. A lei está em mim, mas eu preciso rememorá-la. Eu preciso despertar esse conhecimento que já trago consigo. E a função das revelações religiosas é exatamente essa de despertamento. Isso implica dizer que quando leio o Sermão do Monte, quando leio as obras sagradas, quando leio os textos espirituais, que me traduzem de uma forma mais ou menos perfeita a lei de Deus, eu estou, de alguma forma, investindo no avivamento dessa memória. Eu estou tornando essa mesma lei mais forte, de mais fácil lembrança, para vivenciá-la, porque implica o estudo e a vivência. Os espíritos vão dizer isso depois. Quando ele diz assim, na questão 617, qual a abrangência da lei divina, pergunta Allan Kardec? Refere-se a alguma coisa além da conduta moral? E os espíritos dizem, todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Interessante que a gente fez uma outra dicotomia, uma outra separação, um outro divórcio entre as leis da natureza e as leis morais, como se as leis morais realmente partissem de Deus, mas as leis da natureza não, era uma questão da esfera da ciência. Quantas pessoas levaram muitas reencarnações estudando física, química, elas são ótimas, elas sabem toda a tabela periódica, elas conhecem certas reações, elas sabem as leis da física, mas elas são bastante atrapalhadas, muito confusas, inseguras, quando se trata das leis morais. Houve um desprestígio às leis morais. Outras há que sabem muito sobre as leis morais. Acham que Deus, de fato, é o grande autor das leis morais. Mas são incipientes, mas são inseguras em tudo aquilo que diz respeito à ciência. Tem um desprezo até pela ciência. Isso explica, por exemplo, esse conflito multimilenar entre ciência e religião. Ora, nós aprendemos com Allan Kardec e com os espíritos que o que caracteriza os espíritos superiores é que eles sabem de tudo. Quando a gente lê Joana de Ângeles, ela sabe sobre mediunidade, é claro, ela sabe sobre perdão, elementos morais, mas Joana revela intimidade com astronomia, com genética, ela sabe disso. É um espírito sábio, isso é a característica, ela não despreza a ciência. Aquele que está no laboratório, ele é um sacerdote, ele está a serviço da revelação da lei de Deus no aspecto da mecânica material. Nós espíritas não podemos ter esse conflito ultrapassado, achando que ciência e religião são coisas distintas. É Deus se manifestando nas suas leis, ora de uma forma, ora de outra. Por isso nós temos, na Antiguidade, aquela ideia, que também está posta em O Livro dos Espíritos, de que a harmonia da natureza é, por si mesmo, uma expressão das leis de Deus. E quando a pessoa deseja conhecer as leis morais, ela se empenha em conhecer as leis naturais, as leis da natureza. Como é que funciona a natureza? Ali Deus também está se manifestando, se revelando. Por isso encontramos obras como a Agenda Cristã, de André Luiz, por Chico Xavier, ou Vida Feliz, de Joana de Ângeles, em que por diversos momentos ela propõe, ou ele propõe, que a gente observe certos fenômenos naturais e procure aprender com eles. Lá em Agenda Cristã, por exemplo, a dificuldade. Quantas pessoas se cristalizam
elas ficam travadas diante de uma dificuldade que surge para elas. E aí, o espírito André Luiz, ele vai ter um capítulo, Aprende com a Natureza, lá em Agenda Cristã, que o rio, ele só avança porque ao encontrar uma pedra, ele faz um contorno e segue adiante. Uma pedra que o rio encontra pode ser um problema existencial para todos nós, uma dificuldade, uma provocação, um prejuízo, um abandono afetivo, etc, etc. São muitos os problemas que nós encontramos diariamente. É uma pedra no caminho. Drummond, no meio do caminho, tinha uma pedra. Quais são as pedras do dia de hoje? Quais serão as pedras do dia de amanhã? E tem pessoas que dizem, estou tão feliz, mas até encontrar tal pedra. Está vendo? Essa pessoa me fez uma provocação. Eu não vou seguir adiante não, vou passar recibo. Ela vai ter que se explicar. Outro dia nós encontramos uma pessoa que parecia muito tranquila. De repente ela foi objeto de uma dificuldade pública. Ela sofreu uma acusação e não soube superar aquela dificuldade. Foi feito um esforço para transformar aquela crise numa coisa menor. Mas não, isso não fica assim. Eu vou até as últimas consequências. Aquela coisa tão pequena se transformou num grande processo. Uma dificuldade que levou semanas. Algo que podia levar alguns minutos e se resolver ali mesmo. A pessoa contornar a dificuldade, entender que aquilo era uma pedra e que não valeria a pena transformar-se em dinamite para, enfim, arrebentar a pedra. Então, interessante isso, essa noção que está posta em uma das respostas do Livro dos Espíritos, que é exatamente a de harmonia, muito bem posta na natureza. Isso que foi a base da filosofia estoica para os gregos e para os romanos, que exatamente queriam responder a seguinte pergunta: o que é uma vida bem-sucedida? O que é agir bem? O que é ser feliz? Essa era a grande pergunta. E eles diziam assim, se a pessoa deseja ser feliz, ela tem que observar a natureza, estudá-la e imitá-la no campo moral, no campo da conduta. Você aprendeu isso com quem? Eu aprendi com aquela pedra, pronto. Aí aprendi com a chuva, aprendi com o relâmpago, aprendi, enfim, com um besouro. Há toda uma sabedoria exatamente na natureza, porque ali tudo caminha para a harmonia. Uma outra dificuldade diz respeito exatamente à grande oferta de felicidade hoje, que é o problema da acumulação. Tem aumentado o número daquelas pessoas que sofrem do transtorno, os acumuladores, pessoas que encontram um papel, leva para casa, encontram um ferro velho, leva para casa, compra tudo que tem, vai juntando, quando elas dão por si, ou quando são chamadas pelo psiquiatra, já está um entulho, a casa dela parece um ferro velho, né? Porque tem de tudo que ela não usa, simplesmente vai juntando. Os acumuladores. A grande promessa de felicidade hoje ainda é a questão do ter. Compre isso, compre aquilo, tenha isso, tenha aquilo. E a pessoa vai juntando coisas e ela não consegue resolver o problema da sua felicidade. Conta-se que no século XIX, um certo rabino, Brian Avraham, ele ganhou notoriedade mundo afora pela imprensa da época, porque era tido como um homem muito feliz. Um homem que sabia viver da forma mais simples o judaísmo. E esse homem atravessou os continentes, a sua fama. E um certo turista americano passou a ter uma obstinação. Disse, um dia eu vou conhecer esse rabino. Esse homem deve saber o segredo da felicidade. Eu vou conhecê-lo. E fez um esforço, e à época, com dificuldades, comprou uma passagem, um transatlântico, atravessou o oceano, atravessou depois a parte terrestre e finalmente chegou à Palestina. À época não existia o Estado de Israel. E em chegando na Palestina, procurou saber onde morava o tal rabino. Era preciso encontrar o segredo, o seu segredo. Era preciso visitá-lo. E ele foi imaginando como seria a habitação daquele rabino. Com certeza deveria ter móveis perfeitos, deveria ter coisas de primeira qualidade, algumas baixelas que fossem as mais caras daquela região, trabalhadas à mão, etc, etc.
E ele foi fantasiando, mais ou menos como se o tal palácio do Rabino Ben Avraham. Depois de muito esforço, de pagar vários guias, finalmente ele chega a Jerusalém e atinge o quarteirão onde morava o tal Rabino. Esse homem notável, que comentava as passagens da Torá, do Mishvat, do Talmud, etc. E ali, num quarteirão, ele achou o quarteirão muito pobre, mas com certeza o palácio do Rabino deveria ser a melhor construção do quarteirão. Caminhou até que alguém disse: e o tal Rabino mora aqui. E ele ficou surpreso porque era uma habitação muito simples. Chegando lá, mas com certeza lá dentro, esse homem deve ter móveis da melhor madeira aqui do mundo do Oriente Médio. O seu mármore deve ser perfeito. E começou assim, antes de entrar, a imaginar que o Rabino tinha aquele disfarce lá fora para evitar os ladrões, uma habitação simples, mas lá dentro a imponência deveria estar à altura da inteligência, da sabedoria, da fama daquele homem. E quando ele entra na casa do tal Rabino, percebe que praticamente era um quarto. E o Rabino estava lá, uma mesinha, um banco, o Rabino pede para ele entrar, ele senta-se no banco e fica assim assustado. Mas como ele tinha atravessado o Atlântico, ele tinha, enfim, enveredado por uma verdadeira aventura em busca daquele homem para a resposta da felicidade, e encontrava aquele homem praticamente numa choupana, uma habitação muito simples. E ele se assustou sobretudo pela ausência de móveis, percebeu que havia muitos livros empilhados no chão, porque o Rabino era um homem sábio, consultava, como os judeus da época e até de hoje, os rolos, os livros, material de consulta. Mas cadê os móveis? E então ele não conseguiu ali sopitar essa vontade de perguntar. Cumprimentou o Rabino de forma respeitosa e disse: Rabino Ben Avraham, onde estão seus móveis? O senhor está no processo, enfim, que mora numa outra casa? Não vejo os seus móveis, só estou vendo aqui essa mesa rústica e este banco. Mas toda a minha mobília é exatamente isso. Aí um rabino disse assim: e você? Onde estão os seus móveis? Os meus móveis? Não, eu não posso trazer móveis, eu estou de passagem. Eu sou um turista, eu não moro aqui na Palestina, eu não moro em Jerusalém como o senhor. Eu estou de passagem. Aí o rabino disse: eu também. Eu estou de passagem. A vida material, tudo que eu aprendi na revelação judaica, me diz exatamente isso. Deus me diz: você está de passagem. Para que acumular tanto? Para que juntar coisas que você vai ter que deixar nesse mundo? Então eu sou como você, eu sou um turista nesse mundo. Eu estou de passagem. Por isso, para quem está de passagem, eu tenho muito. E o homem sentiu-se envergonhado e entendeu que estava diante de um grande sábio. Voltou para a América e procurou se despojar. Fez uma espécie de bazar do desapego e abriu mão de muita coisa que ele percebeu que não fazia uso e que fazia falta para muita gente e que estava ali, inútil, na sua casa. Mas o problema da felicidade e da lei da felicidade, ele tem um coroamento em um livro dos Espíritos, na questão 902. A questão 922 é aquela grande questão que o Espiritismo resolve e que é um desafio para a tradição filosófica e, mais recentemente, para a psicologia, que a psicologia hoje, ela começa a tentar quantificar, tanto a psicologia quanto a economia e também a sociologia, a quantidade de felicidade. Você agora tem que dizer assim: quanto por cento você é feliz? Você é meio feliz, 50% feliz, 70% feliz? Há uma discussão hoje, já há uma tentativa de se quantificar a felicidade. O problema antes era o que era a felicidade, agora a discussão é mais essa. E porque os modelos de felicidade vão variar, cada um vai dizer o que é felicidade para si, que não bate para todos. De forma que Allan Kardec, percebendo isso, um problema não resolvido, um problema aberto, ainda no século XIX, pergunta aos espíritos, sabendo que a concepção de felicidade varia de pessoa para pessoa,
Existiria então uma felicidade básica, aquilo que é uma espécie de felicidade essencial? E os Espíritos respondem ao codificador: para a vida material, o estritamente necessário. Para a vida moral, a fé no futuro e a vivência da lei. Então, a vivência da lei lá posta como a consciência tranquila. Porque quem vive a lei de Deus absolutamente fere a lei. Todos os seus atos, pensamentos, emoções estão em harmonia com a lei. Portanto, ali há uma paz profunda na consciência. Então é a chamada consciência tranquila. Por isso que os Espíritos dizem ao codificador: para a vida material, o estritamente necessário é suficiente para alguém dizer, eu sou feliz. E para a vida moral, quem tem consciência tranquila e quem tem fé no futuro, também pode se admitir profundamente feliz. Isso implica dizer que a pessoa, ao se defrontar com o desafio, com a dificuldade, com o sofrimento, com a frustração, essa coisa tem um contorno presente. Mas se ela tem fé no futuro, ela sabe que isso há de passar, isso há de ser superado. Por isso a fé no futuro é um instrumento importante que complementa a consciência tranquila. Porque há pessoas que vivem atentas e vivenciam a lei de Deus integralmente, mas ainda assim elas sofrem agruras, sofrem dificuldades. É próprio estar reencarnado nesse mundo. Tem pessoas assim, olha, eu estou aqui reencarnado, mas eu não mereço nenhuma picada de uma muriçoca, como se fosse um deus grego. Não é porque já estou muito evoluído. Ora, uma vez reencarnado sob essas condições, muita coisa pode nos acontecer. Mas para quem tem fé no futuro, as dificuldades podem ser transpostas. E é exatamente isso que os Espíritos colocam a Allan Kardec. Esse pilar, ou melhor, esse tripé, a consciência tranquila, a fé no futuro e o estritamente necessário. Isso demonstra que para todos nós, quando nos enfronharmos na inquietação, sou ou não sou feliz, ou quanto sou feliz, é preciso que a gente altere essa formulação. Conheço, vivencio a lei divina, me empenho para conhecê-la melhor, me esforço para vivenciá-la nas mais diversas situações que a vida me coloca. A depender da resposta, nós teremos também maior ou menor cota de felicidade neste mundo e no mundo futuro, na vida futura, que é a vida, efetivamente, para todos nós, a vida do Espírito. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.